Boa noite, pessoal. Cris Bonato aqui para mais uma mensagem de luz nesse domingo, dia 18 de maio, né, de 2025, quase no episódio 70 aqui no canal. Deixa eu ajeitar essa luz aqui, acho que fica melhor aqui. Voltei aqui para o meu escritório. Ainda não está do jeito que eu quero, mas está bem melhor do que antes. Hoje foi um dos meus objetivos do dia, nesse domingo que eu passei o dia todo em casa, organizar essa parte da minha casa que precisava de uma energia melhor, de organização, de enfim. E eu tava sentindo falta disso, isso estava me irritando, e essa raiva foi... E aí eu resolvi fazer isso hoje. Mas foi um dia muito produtivo. Foi um dia onde a raiva me moveu. Mas a mesma raiva que queima constrói, né? Já li aqui pra vocês numa cartinha de uma espécie de um tarô, né? Do oráculo ali que eu tenho, que já saiu essa carta pra mim da raiva. E a mesma raiva que ela... É bom, né? Essa força da raiva, ela te movimenta, ela te motiva a sair do lugar. Então hoje, a força da raiva, ou como a gente diz aqui em Curitiba, foi na força do ódio mesmo, me moveu, me movimentou a fazer algo que precisava ser feito, que eu queria muito, que estava me incomodando e que me irritava toda vez que eu, poxa, Cris, você não fez. E não é esperar dos outros, não. Claro que eu esperaria também, né? Poxa, alguém poderia ter feito, né? Eu não moro sozinha, é um espaço que eu não uso sozinha, mas... é uma coisa que eu me cobrava de não fazer, de não organizar, porque na verdade se me incomodava eu tinha que ir lá e fazer, não é mesmo? E eu lembrei agora que eu não trouxe água, então eu espero que não seque minha garganta. Mas meu povo, vamos lá. Hoje eu tava com um tema na minha mente, e esse tema eu tomei banho e tal, e esse tema tava o dia todo, que eu tava ali na força do ódio, na raiva, limpando, lavando, estendendo roupa, e recolhendo roupa, e esfregando azulejo, e fazendo as coisas, e esfregando calçada, e lavando louça, e limpando a geladeira, que é uma coisa que eu odeio fazer, tirar aqueles potes com o resto de comida, babado da geladeira, mas precisava ser feito. E aí uma coisa que vem na minha cabeça, que é uma frase que o Bruno fala, e a Paty também, se não me engano, fala, criança faz o que quer e adulto faz o que tem que ser feito. E aí eu pensei, nossa, isso tem a ver com governança, que é um dos nossos princípios, tem a ver com capricho, que também é um dos nossos princípios. Então vamos retomar os nossos princípios aqui? Vamos, nosso primeiro, elogio e gratidão, o segundo, oração, o terceiro, conexão, o quarto, conversas saudáveis, 5, capricho, sexto, governança, sétimo, caridade e oitavo, estudos. E o Casa de Luz, né, criado, canalizado aí pelo meu professor, querido mentor, Bruno Gimenez, aplica isso dia a dia, e o Casa de Luz é sobre isso, e o Mensagem de Luz é uma sequência inspirada no Casa de Luz que a gente traz esses 8 princípios aqui. Então, recapitulados os 8 princípios, vamos voltar para onde a gente aplica? Onde que a gente aplica? Na nossa vida, e meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Então, gente, na nossa vida que a gente aplica esse negócio aí, e a gente tem que fazer o negócio funcionar. E aí, então, na minha cabeça estava muito esse tema. Não, a criança faz o que quer e o adulto faz o que tem que fazer. Porque eu fiquei pensando várias coisas. Todo mundo sente fome, todo mundo precisa tomar banho, necessidades básicas, né? E eu tava pensando nisso e realmente imergi nisso. Mas, cara, você tem que ir lá e resolver. Pra você ter comida na tua casa, você tem que ter ido no mercado comprar. Pra você ter dinheiro para ir no mercado, você tem que ter trabalhado, conquistado, feito dinheiro de alguma forma. E aí você tem o teu deslocamento de ir até o mercado ou de fazer uma compra online, demanda um tempo, demanda uma organização para você fazer uma lista, para você comprar aquilo que precisa na sua casa, não só aquilo que você quer, né? Precisa ter papel higiênico em casa, item básico, escova de dente, pasta de dente, né? Precisa pagar a conta de luz e de água, porque senão a gente não consegue usufruir disso. Enfim, veio várias coisas na minha mente e eu acho que eu vou vir com uma tempestade de coisas aqui. Mas vamos tentar chegar não vai fazer sentido no final. E aí que eu tava pensando, falei, porque a gente chega aquela hora, nossa, tô com fome. Mas se ninguém foi no mercado comprar, se ninguém trabalhou para ter o dinheiro para comprar aquilo, se a pessoa não comprou o item certo, né, fez uma lista ou não fez a lista, mas lembrou do item que precisava, aquilo não vai ser possível, né? Então, sempre por trás dessa ação tem um adulto,
né? Tem uma pessoa responsável, digamos assim, que vai lá e faz o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, né? E aí envolve capricho, envolve governança, enfim, dois dos princípios que eu gosto muito e que envolve praticamente tudo na nossa vida. E aí eu tava com esse tema muito latente na minha mente e, né, naquela força do ódio, fazendo as coisas. Mas foi um dia muito produtivo, né? Ainda tem que resolver essas questões comigo mesmo, que essa raiva ainda tá aqui, eu não posso dormir com ela. E resolver as coisas que também essa raiva causou, né, na convivência da casa. Mas assim, eu sou muito direta nas coisas que eu falo, eu sou muito expressiva naquilo, eu não fico guardando pra mim, eu simplesmente falo. E eu sei que eu falo às vezes de forma grosseira, então eu tenho que melhorar isso em mim. Mas eu realmente estava com essa coisa assim, me consumindo. E aí eu preferi, então, falei, vi que tava demais, né? Vi que eu ia passar muito do ponto, que hoje estava no sincericídio, e fui fazer as coisas, as tarefas da casa, me acalmei, melhorei e usei essa raiva a meu favor. Legal, né? Deu lá uma bostinha no começo, né? Descarreguei ali talvez uma raiva um pouco descontrolada. Eu tenho que ir atrás disso, corrigir, e já tô pensando em como, não consertar, né? Mas em como tentar melhorar isso para uma próxima vez. Mas eu fui então canalizando essa raiva e colocando ela em prática para que ela me auxiliasse. E foi muito bom terminar, né? Terminar o dia, ainda não terminou, mas podendo ver as coisas acontecerem, sabe? Então eu organizei, gente, exemplos bem práticos da vida real, como ela é. Organizei e lavei roupa, que hoje foi um dia muito lindo, muito bom para secar roupa, e a gente tem previsão aí de uma semana de muito frio, com possível chuva, então vai ser muito difícil secar roupa. Eu moro em Curitiba, uma cidade muito úmida e tudo mais. Então consegui lavar roupa, beleza. Consegui organizar aqui o escritório, não totalmente como eu queria, mas ele tá muito melhor, tipo assim, tá 80%, sabe? Né? Coloquei plantinha aqui, lindinha, aqui, trouxe o meu bambuzinho da sorte, que tava lá, que eu ganhei do Dia das Mães da minha mãe do ano passado, achei muito bonitinha essa tagzinha, não tirei até hoje. Então tem Shiva aqui do meu lado, uma estatuazinha que tava lá em cima, que acho que nem vai aparecendo pra vocês hoje, mas tá aqui do meu lado. Né, coloquei os quadrinhos que a Vi pintou, que ela queria jogar fora, eu fui lá, catei, coloquei aqui. Então, assim, tá melhor, sabe? Tá uma energia melhor. E eu tava sentindo falta disso. Então, essa raiva, ela não foi de toda boa, mas ela fez bem pra muitas coisas. E aí, eu focar nisso e fazer o que eu queria fazer. Fez um dia muito produtivo. Sem distrações, que é uma coisa que o Bruno sempre fala, eu já falei aqui no canal também várias vezes. As distrações, elas tiram a gente do nosso foco, elas tiram a gente do nosso objetivo, e a gente vai deixando, e como dizem lá no Rio Grande do Sul, um termo que eu gosto muito, a gente fica sem vergonhinha. Sem vergonhinha, eu tô muito sem vergonhinha, não tô fazendo as coisas, é o tomar vergonha na cara mesmo. Então, sem vergonhinha que os gaúchos falam é isso, você não fazer aquela coisa ali, deixar passar e dar desculpa e dar desculpa. E quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, gente. Grave essa frase. Quem é muito bom em dar desculpa não é bom em mais nada, porque tudo que você deixar de fazer ou não fizer, ou fizer mal feito, você vai ter uma desculpa. E aí, no que você vai ser bom? Essa que é a real. Então, nesse raciocínio todo aqui da minha mente, com todas as coisas que aconteceram, só cheirei incenso hoje, gente, tá? Não cheiro nada, não faço uso de drogas ilícitas, nem nada. Nem bebida alcoólica eu bebo mais, então, essa sou eu mesma. Mas aí, com esse tema do criança faz o que quer e adulto faz o que tem que ser feito, eu fiquei pensando na nossa responsabilidade, nos compromissos e falei, não, vamos pensar diferente esse tema. Vamos pensar como que a gente resolve os nossos problemas. A gente resolve os nossos problemas? Ou a gente empurra eles com a barriga e varre para debaixo do tapete e não lida com eles e simplesmente ignora a existência deles? Deixa eles num quartinho escuro, apaga a luz e fecha a porta e vai embora? Nós resolvemos os nossos problemas, nós lidamos com os nossos problemas.
Nós olhamos para ele ou a gente coloca uma coberta na cabeça e fala, eu vou me esconder aqui e eu não quero ver esse problema. Eu gosto muito de resolver problemas. Não sei se é do meu signo, não sei se é da minha personalidade mesmo, mas eu gosto. Eu não gosto de saber que tem um problema e vou pensar, logo passa, não vou fazer nada sobre ele. Tem algumas coisas, né? Por exemplo, sei lá, está com uma gripe, está um pouco indisposta, está oscilando. A gente fala aqui no canal também, oscilar é normal. Então eu penso, eu vou dormir e amanhã é um novo dia. Ok, quando é assim, tudo bem. Mas quando é um problema de relacionamento, quando é um problema no trabalho, quando é um problema, sabe, financeiro, algo assim, eu fico muito obstinada em resolver, em procurar uma solução para ele. E eu sou muito clara quando eu falo uma coisa, olha, eu não gosto disso. Isso me incomoda, olha, eu não gosto que entre aqui. Eu não gosto que fale disso. Eu não gosto que fale assim. E eu falo isso. Eu externalizo. E eu acho isso muito bom. Só que às vezes sai sem o filtro, entendeu? E aí isso é ruim. Mas eu sei, eu já identifiquei isso. E eu sei que eu preciso melhorar. Então, eu tento. Hoje canalizar minha raiva fazendo o que eu queria fazer me fez sentir bem e me fez com que eu não entrasse em atrito de novo, né, com alguém próximo, com pessoas que vivem comigo, por conta de eu estar sentindo essa raiva. Então eu descontei ali, dei umas panadas na pia, com um pouco mais de força, pra descontar a raiva, mas não machuquei ninguém, não agredi ninguém, né? Enfim, não saí pela rua, não bati carro, não estraguei nada em casa. Então, assim, tem gente que já sai quebrando tudo, tacando coisa na parede, sai batendo nos outros, sai arranjando briga no trânsito. Então, não, foi uma forma ok. Talvez não a melhor ainda, mas vai chegar lá, né? Vamos esperar que vai chegar lá. Mas, por exemplo, você tem uma situação no seu trabalho que se repete, você tem uma situação na sua casa que se repete, com alguém da sua família. E você escolhe não olhar pra isso, sabe? Não é a melhor forma de resolver, gente. Não é a melhor forma de resolver, sabe? E isso tem que te incomodar. Isso tem que te incomodar. E a gente não pode cair, né, na distração. A gente não pode cair no circuito do caos, né? Que é se distrair, superficialidade, imediatismo e viver a vida dos outros, né? Então são os três. Então a distração, superficialidade e imediatismo, eu quero tudo agora e pode ser de qualquer jeito mesmo e não procura se aprofundar, estudar e nem conhecer, seja com relacionamento, com trabalho, com investimentos, com qualquer coisa. E o terceiro que é viver a vida dos outros, se preocupar demais com o filho, se preocupar demais com a mãe, se preocupar demais com o marido, com a mulher, se preocupar demais com o vizinho e não viver a sua vida, né? Então eu cuido muito nessa questão do meu filho, né, de estar na pré-adolescência, estar numa fase difícil, cuido muito para que eu não fique refém dessas preocupações, né? Porque o Bruno mesmo fala que a gente é refém daquilo que a gente se preocupa ou de quem a gente se preocupa muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E, gente, pra gente ficar bem, a gente precisa de um ritual de coisas. A gente precisa ter dormido bem. Essa noite eu dormi muito bem, acordei muito bem. Já pensei em tudo que eu queria fazer e fiz tudo que eu queria fazer. Mas eu não me distraí, eu não liguei a TV, eu não fiquei no celular, não olhei Instagram, não fiquei de papo furado, né? Então eu tava ali mais... mas eu usei disso para concretizar aquilo que eu tinha pensado já de manhã. Então eu fiz um ritual ali, tomei suplementos, tomei meu chá First Wave, né? Comi ali uma fruta, não comi coisa muito pesada. Então eu consegui organizar meu dia de um jeito que eu me sentisse bem, mas ainda assim não foi um dia perfeito, mas eu dormi bem. Então esse conjunto de coisas fizeram com que eu esteja bem. Estou saudável, graças a Deus. Tomei bastante água, que eu tenho que tomar, né? É muito importante tomar água. Mas tem algumas coisas ainda que podiam ser melhores. Mas, para que fique bem, tem várias coisas que precisam acontecer. Pra gente ficar mal, uma só basta. Pra acabar com a nossa energia, pode ser uma notícia ruim que você viu na TV, pode ser uma briga, bater o dedinho no canto da mesa. Pronto, isso já pode estragar seu dia. Então, a gente tem que ter sempre orar e vigiar, né?
É hoje, amanhã e depois. É a consistência, é a governança, gente, da gente manter hábitos saudáveis e se autoconhecer. O autoconhecimento, para mim, é a chave de muitas coisas, né? Eu falei aqui para vocês que eu recebi o chamado de trabalhar com adolescentes. Eu ainda não sei ao certo como eu vou fazer. Eu tive umas ideias, mas eu ainda tô bem perdida, sinceramente. Se não fosse um chamado tão claro, eu estaria duvidando de que é isso mesmo que eu tenho que fazer, porque não tenho muita paciência. Então isso vai ser um pouco complicado, né? Mas já que eu toquei nos adolescentes aqui, vamos falar um pouco pros adolescentes. O adolescente que vai me ouvir, se tiver paciência de ouvir, de ver um vídeo, né, com mais de 10 segundos, 30 segundos. Eu vejo pelo meu filho, assim, ele cobra muito. Ah, por que você fala tanto isso pra mim? Nossa, mas por que você me enche tanto saco com isso? Porque você não aprendeu. Porque ainda as suas atitudes não condizem com aquilo que você diz que você sabe. Né? Exemplo prático. Sexta-feira eu falei, Lucas, né? A gente coloca o carro aqui, tipo, a gente chama aqui em Curitiba de abrigo, né? Que é aquela garagem que não é fechada, né? Ela é coberta, mas ela não tem porta. E aí é bem na entrada de casa e daí tem a parede. E eu falei, Lucas, cuidado quando for abrir a porta. Tá bom? Cuidado quando for abrir a porta. Falei 2 vezes porque é muito normal, né? De adolescente, de pré-adolescente, simplesmente ignorar aquilo que você fala e não te responder. Se ele ouviu, tá bom, não pode deixar. Não, não tem. Cuidado com a porta. Nenhuma resposta. Cuidado com a porta na hora de abrir. Ah, eu sei, mãe, eu sei. Por que você fala isso toda vez? Gente, 2 segundos depois, ele abriu a porta em câmera lenta e ele, bateu a porta do carro, que é um carro azul, tipo um azul petróleo, numa parede vermelha. E, obviamente, riscou a porta do meu carro. E eu fiquei transtornada, fiquei com muita raiva. Cara, eu acabei de falar. Você acabou de questionar a orientação que eu te dei. Você primeiro ignorou a orientação que eu te dei, depois você questionou a orientação que eu te dei, e você foi lá e fez exatamente o contrário do que eu orientei. Gente, é muito difícil ter paciência com isso. Mas será que a gente não tá fazendo isso na nossa vida com alguma área? Que área é essa? Como que a gente tá resolvendo os nossos problemas? A gente tá ignorando eles, a gente tá causando mais problema ainda por ser teimoso, por achar que a gente não precisa ouvir alguma coisa. Poxa, se a gente não quer ter uma briga, se a gente não quer ter uma discussão, vamos evitar aquilo que a gente já sabe que gera uma discussão? Vamos evitar as atitudes. Se você sabe que na tua casa você precisa fazer tais e tais e tais tarefas, né, seja domésticas ou seja, enfim, na rotina da casa, faça a sua parte. Isso não é só para adolescente, não, é para adulto. Porque a gente está cada vez mais preguiçoso, a gente está cada vez mais procrastinador das coisas, mais distraído. E a gente está se deixando distrair, gente. Não dá, não dá, não dá. Sinceramente, não dá. Porque daí, ó, o tempo passa, estalar de dedos, sabe? E eu vejo cada vez mais adultos se comportando como crianças. E lembra que criança faz o que quer e adulto faz o que tem que ser feito. Mas, essa semana até no meu trabalho eu tive esse exemplo. Que o que é para ser feito no trabalho não está sendo feito. Por quê? Porque estão se distraindo com brincadeira. Estão deixando para o outro fazer, porque querem que o outro trabalhe mais para ter mais tempo livre, para não fazer nada. E garanto, gente, que não é só onde eu trabalho que isso acontece. Que isso acontece em vários lugares. Porque está cada vez mais difícil as pessoas fazerem o básico, o feijão com arroz, bem feito. Cada vez está mais difícil que as pessoas se comprometam, sejam com tarefas ou sejam com outras pessoas, com relacionamentos, com casamentos, com sociedades empresariais, com empregos. Essa geração Z é muito, digamos assim, não digo questionada, mas julgada por não trabalhar, não se encaixar nesse padrão, mas aí tem toda uma explicação, porque eles pensam diferente mesmo. E acho que tem que pensar mesmo fora da caixinha.
Só que o que não pode, gente, é deixar de fazer o básico. Compromisso com o horário, compromisso com o trabalho. E quando você não fizer, assuma que não fez. Admita o seu erro. Não tente justificar dando desculpas, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E aí? Vai ficar dando desculpa até quando? Das coisas que você deveria ter feito e não fez. E quer pôr a culpa no outro. E quer pôr a culpa em outra... não sei o que, da chuva. Não sei o que, do trânsito. Gente, não dá. Enquanto a gente não, bater no peito e falar igual a Amanda Adair ensina, eu sou o Atma, eu sou 100% responsável. Você é responsável por isso. A gente eu sou. Porque nós fazemos escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. Hoje eu fiquei com raiva. Do nada. Foi uma coisa, discussão boba. Um negócio que me acendeu, parecia pólvora. Eu podia ficar naquela discussão o dia inteiro. Eu podia sair, bater a porta e fazer qualquer outra coisa. Eu podia não fazer nada, porque eu estava com raiva. Não. Essa raiva fez com que eu fizesse coisas que no final do dia me fizeram sentir bem, porque eu usei ela como combustível. E eu não tô falando, nossa, me sigam. Eu sou um exemplo disso. Não sou. Eu tenho muita coisa para melhorar. Mas um caminhão de coisa para melhorar. Mas eu sei disso. Reconhecer isso já é um passo, gente. Mas eu vejo isso, né? Que a sociedade tá doente. Esses bebê reborn aí agora tá na moda. Ai, consulta bebê reborn. Como que é? Benefício, né? Do plano de saúde para bebê reborn. Bolsa Família para bebê. Gente, é muita falta o que fazer. É muita doença, gente. A sociedade tá doente. Não. Olha, eu ouvi um comentário, achei que não chegaríamos ao ponto de explicar o que é um ser humano, né? Que é um ser vivo. Gente, isso aí pra mim só mostra a carência absurda das pessoas. A falta da conexão, que também é um dos nossos princípios, falta de conexão com a espiritualidade, gente. Poxa vida, a gente tem um monte de ONGs, de orfanatos, né, de asilos, de lares, enfim, precisando de ajuda, né, se você quer ser responsável, viver a maternidade e a paternidade, tem lugar certo para isso, tem lugares adequados para isso, né, tem pet também, se você quer ser mãe, pai de pet, também tem ser humaninhos que precisam, né, e que estão ansiosos e carentes por uma família, por um lugar e tal, pra gente se apegar a boneco, gente, sabe? Então, eu não fico imersiva nessas notícias, né, de política, de outras coisas que acontecem por aí, de fofoca, de mundo de famosos, não me pega, graças a Deus não me pega, mas eu fico abismada com essas coisas que a gente vê e como a sociedade não sabe lidar com isso. E aí a gente volta. Como que a gente resolve os nossos problemas? Né? As carências, as dificuldades de relacionamentos, né? Às vezes a gente tem alguma coisa, um déficit de atenção, né? Um autismo, alguma coisa. A gente tem hoje não só parte de remédios, mas, né, de terapias alternativas, terapias convencionais também. Enfim, a gente tem que buscar, porque assim, não tá vindo ninguém nos salvar. Não tem alguém lá olhando pra gente e falar, eu vou resolver todos os seus problemas, espera mais um pouco. Não, gente, é a gente. Eu sou o Atma, eu sou 100% responsável. Então, tem um Deus que nos ama? Tem. Tem um Deus do impossível, lembra? A gente é uma dupla, eu faço o possível, ele faz o impossível. Mas o possível é comigo, gente. O possível é comigo. As mãos que Deus tem pra agir são as minhas, é através de mim. É através da gente que Deus age. E a gente pode escolher como a gente quer resolver os nossos problemas, se a gente quer resolver. Só que lembre-se que não fazer nada e não escolher nada, caminho, resolução nenhuma, também é uma escolha. Também é uma escolha. E toda escolha tem uma consequência. Então, esteja preparado para lidar com a sua escolha, para aprender com ela, para lidar com ela e para
viver a vida com base nas suas escolhas. Então é isso, meu povo. Essa é a mensagem de hoje. Já deu bastante tempo aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem de luz. Segue aqui no canal e até semana que vem. Um beijo!